E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui na frente de vocês, eu e Tuto e eu, pra gente ter uma conversa sincera sobre hábitos de estudo que vocês precisam saber para, aumentarem a produtividade de vocês em 100%. Já vou dizendo a vocês que esse vídeo contém 5 dicas infalíveis que eu uso e muitas pessoas bem-sucedidas, inclusive, usam essas dicas para poderem aumentar a produtividade delas em 100% e nunca mais se sentirem naquela sensação do tipo, ai, nossa, eu queria tirar 10, mas eu não consigo, porque não consigo ficar muito tempo estudando, porque me cansa. Acabou. Essa conversa agora, esse papinho não existe mais. Então já não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhum conteúdo, nenhuma dica, nenhuma rotina que eu posto, rotinas realistas aqui para vocês. E não se esquece de deixar o like caso vocês gostem desse vídeo. Eu já tô com todo o roteiro desse vídeo aqui no meu tablet, no Notion. Então assim, aproveitem cada palavra que eu disser nesse vídeo, porque cada dica é extremamente valiosa e é obviamente que eu deixei a melhor pro final. Então, não adianta você pular o vídeo porque você vai perder as outras 4. Assiste tudo e no final me comenta aqui embaixo o que você achou. Bom, gente, a primeira e assim, a mais essencial dica de todas para você não se ferrar durante o seu período, durante o seu ano letivo é não acumule matéria. Basicamente, tem um motivo simples para você não acumular matéria. Se você decide estudar um dia antes da prova, acumulando tudo que você teve que fazer, atividade, trabalho, qualquer coisa, você vai se enrolar. Você pode ter certeza que a única coisa que não vai acontecer na sua vida é você se dar bem. Eu falo isso por experiência própria, porque na maioria das vezes a minha média, na maioria não, 99,9% das vezes a minha média tá acima de 8, mas teve uma prova na minha vida com a disciplina que eu menos gosto, no caso, que é história, que eu decidi acumular a matéria. Eu fazia todas as atividades, eu fazia tudo que o professor mandava, mas eu decidi acumular a matéria. Resultado, a matéria era imensa. Eu estudei tudo nos últimos 2 dias e quase fiquei de recuperação salva somente pela AV1, porque a AV2 foi completo desastre. Então assim, gente, se vocês querem um conselho para a vida de vocês, não acumulem nada, nem atividade, porque atividade, principalmente se vale ponto, pode acarretar muita dificuldade você conseguir se safar num período desse. E não acumulem conteúdo. Sempre estudem, revisem e façam esse ciclo que ao longo do vídeo eu vou contando pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Ai, Marina, mas qual é a consequência de eu, acumular matéria? Basicamente, você corre muitos riscos de ficar de recuperação e pode até talvez repetir aí o período, e se você for mais descuidado ainda, talvez o ano. Então fique ligado porque isso é muita responsabilidade. A segunda dica que eu tenho que dar para vocês é: não estude somente na véspera da prova. Resumidamente, estude todos os dias, com um ciclo de estudos adequado para sua rotina. Ai, Marina, mas eu não sei fazer um ciclo de estudos, eu não sei como é que funciona isso, o que eu tenho que estudar no dia, eu sempre me perco. Gente, não é difícil criar um ciclo de estudo. A única coisa que você precisa é separar um tempo para você para anotar quais são as tarefas obrigatórias que você tem por dia. Por exemplo, uma aula de inglês na segunda e na quarta, uma aula de vôlei numa terça e numa sexta. Separa essas tarefas, esses horários em que você não vai estar estudando e coloca lá na sua rotina. Pega um papel de segunda a domingo e escreve todos os seus compromissos durante a semana. Mas tem um detalhe: você precisa colocar metas alcançáveis. Isso significa que você não pode, principalmente se você estiver no começo, você não pode, a primeira vez que você estiver fazendo um ciclo de estudos, você colocar para estudar 8 horas em uma plena segunda-feira. Isso porque se você está começando, a última coisa que você vai conseguir fazer é se adequar de cara a estudar 8 horas por dia. Até porque quase ninguém faz isso com tanta eficiência começando a estudar do zero. Então a dica que eu dou pra você é:
comece com curtas metas. O que significa? Se você está começando agora, estuda 1 hora, 2 horas, assim, no máximo. Quando você perceber que você já está conseguindo acompanhar o seu ritmo, vai aumentando até você chegar em um nível onde isso se torne uma disciplina constante. O meu exemplo pessoal que eu vou dar para vocês nessa dica é o fato de que de segunda a sexta eu procuro estudar. Sábado e domingo eu procuro revisar. Geralmente isso daí também é uma coisa muito boa. Vou fazer uma subdica aqui dentro dessa dica. Sempre estude os conteúdos que os professores deram no dia, porque aquela matéria ela já está bem fresca na sua cabeça. E se você ainda quiser, para poder trabalhar a sua memória, você pode também pegar um papel quando você chegar em casa e escrever tudo que você lembra, porque melhor do que reler aquilo que você estudou algumas horas antes é tentar se lembrar e fazer com que o seu cérebro estimule essa busca pelos seus arquivos mentais e tente se lembrar de pelo menos alguma coisa que o professor disse naquela aula. Então, se você teve uma aula de física e uma aula de, sei lá, qualquer coisa, física, história e português em um dia, chega em casa, pega um papel, escolhe uma dessas matérias e tenta se lembrar de alguma coisa que o professor disse. Obviamente, você não vai se lembrar de tudo, porque se você está na escola ou no ensino médio, tanto faz, você teve aula de física no primeiro tempo, chegou em casa, começou a estudar, revisar, não sei, 3, 4 horas da tarde, você já se esqueceu de pelo menos metade do que o professor disse naquela aula. Sinto muito te dizer. Então é por isso que eu falo pra vocês, não adianta você chegar em casa e, ficar o período inteiro lendo e não exercitar nada. Chega em casa, depois que você almoçar, depois que você tiver com a sua mente assim aberta, pega um papel e escreve sem olhar aquilo que o professor deu, pelo menos aquilo que você lembra. Mas é tentar lembrar mesmo, buscar no fundo da memória, ficar quanto tempo você quiser ali. Se você não conseguir se lembrar de tudo, aí você dá uma lida no material que você copiou na aula, enfim. Antes de começar a estudar, tente se lembrar. Depois que você fizer essa revisão dos arquivos da sua memória, estude essa matéria que o professor deu no dia de preferência. Por exemplo, as quartas-feiras quarta-feira é o único dia da semana que eu tenho aulas de história. Eu tenho 2 tempos de história na quarta-feira. Então, quarta é o dia destinado para eu estudar história. Ai, Marina, mas todas as quartas você estuda história? Não. Não, gente, porque nenhuma rotina é perfeita. Você não vai escrever no seu quadro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e vai cumprir todos os dias a mesma coisa, porque ninguém tem uma vida desse jeito. Imprevistos acontecem e revisões acontecem, imprevistos na escola acontecem. Então, período de recuperação, geralmente o professor ele revisa a matéria. E se você não está de recuperação, para que você vai revisar aquela matéria em casa se você pode adiantar outras matérias? Então, não é sempre a mesma coisa. Quando tem dia que eu chego da escola e percebo que eu já sei de tudo, ou quando é dia de revisão na escola, eu pego uma matéria que eu não tenha estudado ainda e adianto. Então, façam isso, é perfeito, é muito bom você estudar todos os dias de forma rotineira, assim, sabe? Porque com o tempo você vai conseguir se acostumar. E a motivação, assistir vídeos de pessoas estudando, assistir vídeos de dicas como esses que vocês estão vendo aqui, vídeos de estudo vlog, essas coisas, assim, ajudam muito a motivar você. Então, esse lado da vida é assim, um lado que quando você entra, você nunca mais vai sair. Porque uma vez que você começa a estudar, você começa a se sentir inútil quando não tá fazendo nada. E isso é a prova. Isso acontece com todo mundo. Você chega num dia, não tá fazendo nada e pensa, meu Deus, o que eu tenho pra estudar? Mas enfim, gente, é isso. Comenta aqui se isso já aconteceu com vocês também. A terceira dica é: cuide da sua saúde mental. Gente, sendo bem sincera aqui pra vocês, de nada adianta você ficar de segunda a segunda estudando todas as matérias possíveis da sua vida se você, no mínimo, não sai para fazer um alongamento sequer. Não adianta, principalmente para as pessoas que estão começando. Você está com uma vida ali que você estuda muito pouco e tal, e você decide mudar, decide estudar todos os dias, sem distrações, muito foco, muita disciplina. Sinto muito te dizer, não vai dar certo.
Você tem que começar de maneira gradativa. Se você tem um foco, você precisa visualizar aquele foco e ir gradativamente alcançando ele. Não adianta eu chegar num dia em que eu faço uma atividade, estudo 10 minutos e quando eu decido mudar no dia seguinte eu estudo 8 horas sem assistir nenhum vídeo no YouTube, ficando trancado no meu quarto o dia inteiro sem sair para respirar um ar fresco. Isso não vai funcionar. Se isso já não funciona direito para as pessoas que estão lá no fundo da vida dos estudos, isso não vai funcionar para quem está começando. Isso porque a gente precisa de uma diversão, nem que seja o mínimo. Então você não vai conseguir ficar um dia inteiro no foco, porque uma hora você vai se distrair e é normal. Tipo, a sua mente, quando ela tá muito cheia de informação, não entra mais nada. E quando você perceber que não tá entrando mais nada, é porque você vai precisar mudar de uma hora ou outra. Para isso não acontecer no meio do estudo, você precisa arranjar alguma coisa para liberar a sua mente. Seja uma dança no final da semana, seja um vôlei, assim, numa terça, sei lá, qualquer coisa, uma academia, uma yoga, qualquer coisa que faça vocês realmente, se libertarem do mundo que está na sua escrivaninha. A gente precisa ter a motivação da diversão na nossa cabeça, senão a gente não funciona. Nem que seja conversar com uma pessoa. A gente é humano, a gente não consegue ficar 24 horas não, vou botar aí. A gente não consegue ficar 18 horas no foco, porque as outras 6 a gente vai estar dormindo. Então assim, nem que seja ficar um tempo no off, conversando com a sua família, com seus amigos, você precisa arranjar um tempo para si mesmo. Autocuidado é assim, a maior motivação que você pode ter para manter a sua disciplina. A quarta dica é: faça pausas porque ninguém é de ferro. Gente, é basicamente o que eu tava falando da última vez. Fazer pausas é, assim, nossa, é a coisa mais útil que vocês vão perceber quando vocês estiverem estudando. Porque existem milhares de métodos de estudo, inclusive um dos mais conhecidos é o método Pomodoro, que você estuda 25, descansa 5, 25, descansa 5, e no total você teve aí 1 hora de foco. Eu vou dizer a minha humilde opinião, eu já inclusive comentei isso com vocês em um vídeo que eu tava mostrando aplicativos ótimos para os estudantes, inclusive vou deixar um card aqui em cima. Eu comentei que quando eu usava o Forest para poder cronometrar o meu tempo de estudo, eu não conseguia usar 25 minutos. Por quê? No início eu usava 25 e até sobrava de vez em quando, porque eu terminava, aí ia mais um pouquinho, então no início eu usava 25. Quando eu percebi que estava muito pouco e eu ainda estava no foco máximo assim da matéria, eu comecei a aumentar. Hoje em dia eu estudo 50 minutos e descanso 10. 50, 10, 50, 15, 20, por aí. Eu faço 2 vezes 50 e 2 vezes 10 nessas pausas de 50 e no terceiro set eu boto uma pausa de 15, 20 minutos aí, mais ou menos. Por que essas pausas são necessárias? Simplesmente porque você precisa ter um descanso mental. Se você chegar, principalmente para quem está começando, eu aconselho que vocês façam. Se vocês se sentirem confortáveis com esse método, fazer o método Pomodoro, porque realmente muita gente fala que é eficiente. Estuda 25 minutos e descansa 5 durante 2 vezes, não sei, que aí vai dar mais ou menos 1, 2 horas de foco. Então, esse método, para quem está começando agora nesse mundo, é assim, perfeito, porque você consegue ter um alto nível de produtividade. Porque você estuda 25, descansa 5, mas não é descansar 5 olhando o celular, não. Porque se você estuda por 25 minutos e nos últimos 5 minutos que você tem para descansar somente você fica rolando no celular, é o mesmo tipo de estímulo, você está continuando trabalhando seu cérebro e não está fazendo a menor diferença, você só está cansando mais ele do que ajudando. Nesses 5 minutos você tem que fazer o quê? Você tem que beber uma água, tem que pegar uma coisinha para comer, tem que deitar ali, ó, dar aquela pausa mental, aquele descanso. A minha aqui, minha boca tá seca. Porque senão não vai funcionar e você só vai se cansar. Geralmente quando eu tô com muito sono e tipo assim, tô com a mente pesada, deito na minha cama, escolho uma posição para ficar e fico 5 minutos de olho fechado, simplesmente sentindo o ar do meu ventilador aqui. Quando passa os 5 minutos, parece mágica. Eu tô assim, revigorada, porque eu não sei se é um
poder que eu tenho ou se isso realmente acontece, mas eu consigo descansar mesmo sem dormir. Tipo, eu deito aqui, fico esses 5 minutos em completo estado parada, somente respirando, não pensando em nada. É tipo um vazio mental só para poder liberar. E quando eu volto depois desses 5 minutos, nem com sono mais eu tô. Tá muito lá no fundinho, até porque eu não dormi, né? Então o sono não vai simplesmente desaparecer, mas vai estar muito, muito, muito menos e vai ajudar muito. Então é isso, gente. Fazer pausas é assim, essencial para vocês conseguirem, aumentar direto a produtividade de vocês, porque isso, juro, ajuda muito. E se você não fizer nenhuma pausa, você vai esquecer de tudo que você estudou, porque não vai mais entrar coisa na sua cabeça. Se você estudar 25 minutos e estiver cansado, quiser parar, mas ao mesmo tempo você quer continuar porque quer ser perfeito, dar seu melhor, você só vai estar se prejudicando, porque você não vai fazer nada. Você está mentindo para você que está estudando, porque você vai estar só lendo, lendo, lendo. Daqui a 10 minutos, se eu te perguntar, você não vai saber responder o que você acabou de ler. E a última dica que eu tenho a dar para vocês, que é assim, a que vai salvar os estudos de vocês, a que vai sustentar qualquer tipo de ciclo de estudo que vocês criem na vida inteira, é revisão. Sempre, sempre, em todo sempre, revise o conteúdo que você estudou. Essa revisão, ela tem que ser uma revisão, uma revisona e uma revisãozinha. Atualmente, eu estudo os conteúdos de segunda a sexta e nos sábados e nos domingos, geralmente de manhã, eu faço uma revisãozona do conteúdo que eu estudei durante a semana de determinada matéria. Geralmente aquela que eu sinto que eu estou esquecendo muito. Porém, geralmente essas revisões de sábado e domingo, eu não reviso todas as matérias que eu dei. Eu reviso as mais recentes. Porque se você estuda na segunda e vai revisar a mesma matéria no domingo, você está estudando 2 vezes, você não está revisando, porque você já não vai lembrar de nada. Se você estuda em um dia e depois só revisa uma semana depois, é a mesma coisa que você tivesse estudado 2 dias, porque você, nesse período de uma semana, já esqueceu tudo que você aprendeu. Todo domingo eu anoto todas as tarefas que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E aí na sexta eu anoto o que eu tenho que fazer no sábado e no domingo. Então, no domingo, antes da segunda, eu anoto todas as tarefas. Como é que funciona isso? Já expliquei pra vocês. Se eu tenho aula de português segunda, vou botar pra estudar português segunda. Se eu tenho aula de física e química na terça, vou botar, sei lá, física na terça e química na quinta, porque química na minha escola é uma vez só por semana, e aí eu estudo quando eu não tenho muita matéria. Geralmente as matérias mais fáceis, por exemplo, pra mim, que eu sinto, tipo assim, muita facilidade, só assistindo a aula já consigo, que é, no caso de matemática, comigo. Eu estudo simplesmente quando eu não sei nada, tipo, eu não lembro absolutamente nada, então eu percebo, preciso estudar. E aí eu estudo, ou quando eu sei de tudo, eu fiz todos os exercícios, e aí eu estudo mais na semana de véspera da prova. Sem ser matemática, todas as outras matérias eu sigo o mesmo ciclo de estudos. Se eu estudei física na segunda, enquanto eu estiver fazendo meu planejamento do domingo, eu pensei, caramba, eu já estudei física há um tempo, vou colocar para revisar aqui. Geralmente esse intervalo de tempo que eu faço na minha organização é de uns 2 dias, 3 assim no máximo, porque aí eu já consigo revisar e lembrar. A revisãozinha é coisa de minutos. Minutos. Eu faço aqui, às vezes eu até esqueço o que eu acabei de ler para vocês terem noção. Como que funciona a revisãozinha? A minha revisãozinha funciona da seguinte forma. Vou usar o exemplo de física porque era o que eu estava estudando um dia desses. Peguei o meu flashcard que eu anoto, deixa eu pegar aqui. Beleza, eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube e fiquei estudando isso aqui durante 50 minutos. Escrevi isso aqui tudo durante 50 minutos. Terminei de escrever. Deu os meus 50 minutos. O que eu fiz? Fiz uma pausa de 10 minutos. Depois, o que eu fiz? Tentei lembrar o que eu escrevi. Como é que funciona isso? Eu faço vários desenhos, né? Quando é coisa de física, eu faço vários desenhinhos. Então, o que você faz, Marina? As minhas revisãozinhas geralmente são em questão de minutos. Se eu estudar 50 minutos, fizer uma pausa de 10 minutos, nessa pausa de 10 eu vou sair para dar uma andada e no finalzinho eu vou pegar esse papel e tentar lembrar de todas as fórmulas. Como é que funciona?
Geralmente eu vou lembrar dos termos por causa de uma memória auditiva aqui que eu tenho, né? Eu falo assim, por exemplo, deixa eu pegar um termo aqui. Corrente elétrica e resistência elétrica. Eu lembro qual que é o nome, corrente elétrica e resistência elétrica, eu lembro. Agora, a fórmula. Aí eu vou pensar assim comigo. Qual que é a fórmula da resistência elétrica? Aí eu vou tentar lembrar, porque você acabou de ler a matéria, mas nem sempre você conseguiu adquirir aquilo que você leu. Simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então é isso, gente. Sempre revisem as matérias de vocês, porque assim, é muito importante. Se vocês não revisarem nada, se vocês ficarem só lendo, e tem que ser revisões ativas, que é isso que eu tô falando pra vocês. As revisãozinhas também funcionam com aquilo que eu dei na primeira dica, que você chega da escola, pega um papel e anota o que você lembra. Aquilo você está estimulando a sua memória a lembrar o que o professor disse, a lembrar o que alguém escreveu no quadro. Aquilo, tudo isso são métodos de revisão. E se vocês pararem para pensar, tudo é uma revisão, porque se você escuta uma vez, amanhã você esquece e você só vai lembrar quando alguém citar aquilo de novo. Então, a vida é movida à base de revisão. Se você não revisar, tem muita chance de você se dar mal na prova. E principalmente se você estuda 4 horas da manhã para uma prova de 7 horas. Eu sinto muito, mas você não vai se lembrar. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui agora nesse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal caso vocês queiram mais conteúdos como esse e comentem aqui embaixo para saber o que vocês acharam. Espero muito que essas 5 dicas tenham ajudado vocês. Olha o tempo desse vídeo, a gente falou muito aqui. Eu espero muito que todos esses hábitos façam com que vocês se tornem a melhor versão de vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!